Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Camargo para mais uma aula virtual. Então, hoje nós vamos falar sobre período simples e período composto. Para isso, nós vamos falar sobre alguns conceitos importantes e atividades comentadas, ok? Então, façam anotações, prestem muita atenção e qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook ou até aqui no YouTube, ok? Bom, para que a gente consiga entender essa questão do período simples e composto, existem alguns conceitos que são fundamentais. E os conceitos são o conceito de frase, de oração e o conceito de período. Então, a frase é todo o enunciado que tiver sentido completo e que terminar com um ponto, com uma pontuação qualquer. Então, quando eu digo oi, eu tenho aqui um enunciado completo, com significado, com sentido. Quando eu digo e agora, José, a mesma coisa. Isso quer dizer que eu não preciso ter uma frase com verbos, ou seja, uma frase verbal, para ter uma frase, para ter sentido, para ter significado. Essas são frases nominais. Já quando eu tenho oração, aí eu preciso de uma frase verbal. Eu preciso do verbo. Por quê? Porque a oração é o enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Tá? Então, o primeiro pensamento foi a surpresa. Eu tenho aqui o foi, que é o verbo, tá? Que indica que esta aqui é uma oração. E eu tenho aqui a turma começou fazendo uma pesquisa. Uma locução verbal, tá? Que são dois verbos, tá? Um verbo auxiliar e um verbo principal, com um valor semântico de 1. Eu posso dizer que a turma começou uma pesquisa ou a turma fez uma pesquisa. Não preciso usar a locução verbal, tá bom? Mas aqui a gente usou, nós usamos, para exemplificar. E período, professor? O que significa um período, afinal? Se frase é todo enunciado que tem sentido e não precisa de um verbo, e a oração já são as frases verbais que precisam do verbo. Período é todo enunciado construído com uma ou mais orações. Ou seja, sempre que eu tiver uma oração, eu tenho um período. Tá? Então aqui, por exemplo, políticos corruptos emergiram das urnas. Eu tenho aqui o verbo emergir, né? Surgiram, e tenho uma oração. Agora eu tenho aqui, João escolheu a literatura, mas preferiu um bom videogame. Ou seja, ele queria nas horas vagas ler, mas o videogame chama mais atenção. Eu tenho aqui duas orações. E olha só, apenas um ponto. Eu tenho aqui um período formado por uma oração e tenho um período formado por duas orações. Lembrando que cada verbo corresponde a uma oração. Então, quando eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Quando eu tenho dois verbos aqui, eu tenho duas orações. Isso significa que, quando eu tenho apenas uma oração, eu tenho um período simples. Então, se eu tenho um verbo, uma oração, um ato verbal, eu tenho um período simples. Por exemplo, Marcelo comeu uma pizza. Mas, quando eu tenho duas ou mais orações, quando eu tenho dois ou mais atos verbais, eu tenho um período composto. Então, aqui, Marcelo comeu uma pizza, comeu é o verbo, e bebeu um suco de uvas. Show de bola! Aqui eu tenho duas orações, portanto, um período composto. Então, se eu tenho uma oração, o período é simples. Se eu tenho duas ou mais, o período é composto. Então, vamos lá. Uma estrutura básica de organização e combinação de palavras da língua portuguesa é uma oração, ou seja, um sintagma nominal, funcionando como sujeito, de um predicado formado por um sintagma verbal. Então, eu vou ter aqui, olha só. Grumetes e Pagens, sujeito, que é o sintagma nominal, eram sempre garotos. Sintagma verbal, o verbo mais os seus complementos, que são o predicado.
tá? Então vamos aqui, ó, para o primeiro exercício, tá? Que nós vamos precisar reler o texto à partida, que já foi trabalhado. Então nós vamos ver se predominam no trecho períodos que são frases verbais ou frases nominais. Então o que a gente percebe? Quando eu vejo esse texto aqui, ó, a partida, o rei, vamos só analisar rapidinho aqui, o rei Dom Manuel marcou para um domingo, 8 de março de 1500, a partida da frota de Cabral. Seu objetivo era que o povo acorresse ao porto do Restelo, chamado de Praia das Lágrimas para os que vão, e Terra dos Prazeres para os que voltam, para que todos vislumbrassem o espantoso espetáculo, 13 embarcações zarpando para o longínquo Oriente com a cruz vermelha da Ordem de Cristo enfunada nas velas. Então aqui era uma nova cruzada marítima, o destino de Portugal tanto. Então eu percebo aqui nesse primeiro parágrafo que todos os períodos são, formados, obviamente, se são períodos, tem orações. Com exceção do título e da última, frase, um novo mundo, que são essas duas situações de todo daquele texto, todo o resto são períodos. Nós temos frases verbais em tudo. Tá? Por quê? Porque existem verbos ou locuções verbais. Tá? Então, essa é uma questão extremamente importante. Nos períodos do texto, há o mesmo número de verbos ou locuções verbais? Não, pois existe uma variação. E por que existe essa variação? Porque, dependendo daquilo que eu for informar, da necessidade de comunicação, de interesses, e de conceitos que eu quero passar para alguém, eu vou usar ou uma locução verbal, ou um verbo que indica ação, ou um verbo que indica estado. Eu vou usar vários tipos de formas verbais. Então eu posso usar ora locuções verbais, ora verbos simples. Então aqui, ao escrever seus textos, vocês utilizam a quantidade de formas verbais necessárias para comunicar uma ideia. Ao estruturar um período, o número de formas verbais varia de acordo com as intenções do falante. Isso significa dizer que o número de orações em período também é variável. Por quê? Porque cada oração se organiza com base em uma forma ou locução verbal, que é no núcleo do sintagma verbal. O verbo e a locução verbal são um núcleo do sintagma verbal, que são normalmente o predicado, ou aquele termo que é o que a gente fala sobre o sujeito. Então nós vamos ver esse trecho aqui, esse textinho, e vamos destacar as formas verbais do corpo do texto. Então, em 1500, 13 caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral partiram de Lisboa. Aos 33 anos, um português saiu de Lisboa ao meio-dia, após um grande evento no dia anterior com a presença do rei e de uma grande multidão. 5 dias depois da partida, a frota passou pelas Ilhas Canárias, depois Cabo Verde. Percebe que aqui eu já li 2 períodos, tá? E 2 períodos simples, porque só tem um verbo cada um, só tem uma oração. Uma das naus desapareceu, cruzou a linha do Equador em 9 de abril e, alguns dias depois, avistaram algas marinhas. No dia 22 de abril, avistaram o Monte Pascoal. Tudo começou em 9 de março. Então foram destacados todos os verbos que indicam cada um uma oração e períodos simples ou compostos. Tá? Então, a que forma verbal se encontra no título? Que forma verbal? Que sintagma nominal funciona como sujeito nesse título? E o que se diz sobre esse sujeito? Então, para facilitar, eu coloquei aqui, olha o título aqui. Em 1500, 13 caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral partiram de Lisboa. Eu coloquei na ordem direta. Qual é a ordem direta? Sujeito, verbo e complementos, ou sujeito e predicado. Então eu coloquei aqui, quem é o sujeito? 13 caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral. O verbo partiram, para achar o sujeito eu pergunto, quem partiu? 13 caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral. Assim que se acha o sujeito. E
o sujeito, o verbo, juntamente com seus complementos, faz parte, né, formam o predicado. E o predicado, eu vou ter a forma verbal partiram, que é o verbo, né? E o que eu digo do verbo sobre o sujeito. O que o sujeito fez? Partiu de Lisboa em 1500. Quantas orações há nesse período? Gente, eu só tenho um verbo aqui, que é partiram. Então eu só tenho uma oração. Agora, faça a mesma análise com a primeira e a segunda frase do texto. Tá? Então, vamos analisar a primeira e a segunda frase do texto. Assim como o terceiro período, tá? Há 3 formas verbais quais são. Vamos ver tudo isso, tá? Então, a primeira oração do texto tem aqui, ó, aos 33 anos, um português saiu. Quem saiu? Um português. Sujeito. Tá? Aí eu vou para outra. 5 dias depois da partida, a frota passou. Quem passou? A frota. Eu tenho verbo, sujeito. Verbo e sujeito. E aí eu vou ter depois o que eu falo sobre esse sujeito, que é o predicado. E aí depois eu vou ver a terceira, o terceiro período, que eu vou botar aqui nessa cor, que começa aqui, ó. Uma das naus desapareceu, vírgula, cruzou a linha do Equador em 9 de abril e, alguns dias depois, avistaram algas marinhas. Os 2 primeiros períodos aqui são simples, porque tem o verbo sair aqui e o verbo passar aqui. Agora, esse terceiro período é composto, porque tem 3 orações. Primeira oração, uma das naus desapareceu. Segunda oração, cruzou a linha do Equador em 9 de abril. Terceira oração, alguns dias depois, avistaram algas marinhas. Então, eu tenho 3 orações formando um período, portanto, um período composto. E nós vamos analisar isso aqui, ó. Eu tenho sempre aqui, complete o quadro com as informações relativas a cada uma das formas verbais do período. Então, desapareceu. Quem desapareceu? Uma das naus. Tá? O que eu digo sobre esse sujeito? Que ele desapareceu. Cruzou. Quem cruzou? Uma das naus. Tá? Porque assim, ó, o cruzou não aparece. Tá? Vamos lá para a frase aqui. Quem cruzou? Uma das naus. Ela cruzou. Por que nesse, se eu for analisar aqui, vou botar em verde, tá? Para ficar diferente, para a gente poder analisar. Se eu analiso esse período aqui, essa oração, desculpa, a princípio ela não tem um sujeito explícito, tá? Ele está oculto. Mas o sujeito é uma das naus. Por quê? Que ele escreveu assim, para evitar repetição, né? Fica chato eu ler um texto assim, uma das naus desapareceu, uma das naus cruzou a linha do Equador. Fica chato, repetitivo. Então, para evitar a repetição, eu simplesmente coloquei uma vírgula e botei o verbo com o sujeito oculto. Mas o sujeito não está oculto, tá? É uma das naus. Por isso que a resposta aqui é uma das naus. O que eu falo sobre esse sujeito que cruzou a linha do Equador em 9 de abril? Verbo avistar. Quem avistou? Os marinheiros, tá? Alguns dias depois, que aconteceu com esses marinheiros? Avistaram algas marinhas. Quantas e quais as orações que compõem esse período? Está aqui em cima, né? Desapareceu uma das naus, cruzou a linha do Equador em 9 de abril e, alguns dias depois, avistaram algas marinhas. Esses são as orações que formam esse período composto, tá? Esse período é composto porque tem 3 orações, tem 3 verbos, 3 sujeitos, um período composto. Os demais períodos do texto, inclusive o do título, são simples, tá? Se eu vou analisar todo aqui, eu tenho aqui saiu, é um período simples, só tem um verbo, passou, 5 dias depois passou. Aí eu termino com esse período aqui, termina aqui nas algas marinhas, e aí eu vou ter os outros períodos, tá? Vou botar aqui nessa cor. No dia 22 de abril, avistaram o verbo Monte Pascoal, ponto, acabou.
Então é um período simples. E tudo começou em 9 de abril, ponto, acabou. Outro período simples. Então todos os períodos, com exceção do terceiro período, que é esse aqui que a gente analisou, ó. Esse aqui, até Águas Marinhas, aqui, ó. Esse período. Todos os outros são simples, só esse que é composto, que é formado pelo desapareceu, cruzou e avistar, tá? A gente tem aqui, nós temos aqui uma situação. A ligação entre as orações em período composto pode ocorrer pelo uso de um sinal de pontuação ou pela presença de uma palavra que tenha essa função. E essas palavras que têm a função de ligar as orações são as conjunções. As conjunções ligam as orações. Então eu vou ver aqui, ó, uma das naus desapareceu, tem o verbo, só vou ter que mudar a cor aqui, o verbo desaparecer. Opa, não vai. O verbo desaparecer. Eu tenho o verbo aqui. Se eu tenho esse verbo, aqui fechou uma oração. Uma das naus desapareceu. Essa vírgula que está aparecendo aqui, ó, é o que liga essa oração a essa oração, que é cruzou a linha do educador em 9 de abril. E depois eu tenho a conjunção e fazendo essa ligação. A conjunção e aqui está ligando essa oração a outra oração que é alguns dias depois avistaram algas marinhas. Então eu posso fazer essa ligação quando eu vou criar um período composto usando vírgulas, tá? Sinais de pontuação ou conjunções, tá? Beleza? Então a aula de hoje era isso. Espero que tenham compreendido e tenham um ótimo descanso depois das atividades. Até a próxima!